bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a gente. Meu nome é Jaine Diniz, trabalho na empresa Triângulo Cultural e sou discente do curso de História e Licenciatura da Universidade Federal de Alfenas. Hoje, eu e a Fernanda vamos apresentar para vocês uma oficina prática com algumas atividades que podem ser elaboradas em sala de aula. Sejam bem-vindos a essa oficina. Vocês já me conhecem, eu sou Fernanda Eugênia. Eu trabalho como historiadora aqui na Triângulo Cultural e eu também sou formada em História e já mestre em História também. E durante todo o meu mestrado eu também desenvolvi algumas propostas de material didático e é isso aqui que a gente quer trazer para vocês. Aliar a prática à teoria que a gente foi desenvolvendo durante todo o curso. Tudo aquilo que a gente conversou durante o curso a gente vai colocar agora aliado a uma prática de desenvolver material didático para vocês trabalharem junto com os alunos. Vocês podem fazer esses materiais didáticos e também vocês podem fazer toda essa oficina de como fazer o material junto com os alunos. Eles mesmos podem ajudar a produzir. Vocês vão precisar de coisas do dia a dia de vocês e vão ser 3 propostas de atividades. O primeiro é o objeto biográfico, a segunda atividade vai ser um quebra-cabeça e o terceiro vai ser um jogo da memória. Então fiquem ligados aí com a gente pra gente fazer o passo a passo dessas atividades. A primeira atividade que a gente vai trabalhar com vocês aqui vai ser o objeto biográfico. E o que é isso? A ideia do objeto biográfico é trabalhar com os alunos um patrimônio pessoal deles. É pedir para que cada aluno apresente algum objeto que ele considere seu patrimônio, que conte a sua história, que seja importante, que seja significativo. A ideia é que cada um trabalhe um patrimônio, os professores também podem trazer um patrimônio e trabalhem sobre isso, sobre o conceito de patrimônio, sobre a importância de preservar o patrimônio do outro e sobre a importância de preservarmos o patrimônio no geral. Lembra quando a gente conversou durante o curso que os objetos podem ser físicos e imateriais? Eles podem ser materiais e imateriais. O que é isso? A gente tem uma gama enorme de tipos de patrimônio que nós podemos utilizar. Tudo aquilo que faz sentido pra gente, que mexe com o nosso emocional, que pertence à nossa família e que nos pertence, que a gente tem uma estima, são os nossos patrimônios. Então eu trouxe alguns patrimônios pessoais meus e eu vou mostrar como que a gente pode trabalhar em sala de aula, solicitando para os alunos com antecedência que eles tragam alguns objetos ou até mesmo eles pensarem em alguns costumes, em algumas práticas que eles aprenderam com os pais deles, para a gente entender essa ideia de patrimônio mais ampla, que vai além de um objeto, mas também para formas de se comunicar, de se entender, práticas que a gente faz no dia a dia, que nós herdamos em nossa família e que a gente tem um valor emocional com elas. Então eu trouxe alguns objetos que são os meus patrimônios e a gente vai aprender agora como desenvolver em sala de aula algumas perguntas para que as crianças compreendam mais sobre esse patrimônio e por que elas têm que considerar esse patrimônio delas. É importante frisar também que, como vai ser uma atividade que vai ser desenvolvida dentro de sala de aula, ressaltar para os alunos que não é para trazer nenhum objeto vivo e nenhum objeto cortante, porque a gente está no ambiente escolar, então a gente tem que evitar esse tipo de objeto. Mas fora isso, fora objetos vivos, fora objetos cortantes, os alunos estão livres para trazer qualquer objeto que ele considere importante para ele, que ele considere seu patrimônio. E o mais legal dessa atividade é fazer compartilhar, um coleguinha compartilhar com o outro por meio de um objeto toda a história da vida dele, dos avós ou de momentos que fizeram significância na história de vida desse aluno. Então, compartilhar com os outros é a chave para o sucesso dessa atividade. E é esse compartilhamento que vai fazer um aluno respeitar o patrimônio do outro e entender que mesmo não sendo importante para ele, ele percebe que é importante para outro. Então a gente precisa preservar, precisa respeitar o patrimônio do outro e os patrimônios no geral. Essa é uma consequência bacana dessa atividade também. Eu trouxe um objeto que eu levo comigo em todos os lugares e eu considero como o meu patrimônio. Isso aqui foi um relógio que meu pai encontrou num lixão. Mas eu tenho esse relógio com muito carinho, não só porque meu pai me deu, mas é um relógio antigo que demonstra um tipo de moda específico, de um período específico que eu me identifico. Então, quando vocês forem trabalhar em sala de aula com os alunos, essas questões que vocês têm que fomentar neles. Por que vocês gostam? Né? Você sabe o ano mais ou menos quando ele foi produzido? Qual que é o tamanho dele? Para que ele é utilizado? A prática que ele é utilizado hoje é a mesma de antigamente, né?
ele tem utilidade hoje em dia? Você usa no seu dia a dia? Ou ele é um enfeite, um objeto que você deixa em casa? É passado de geração para geração? Foi o seu avô que te deu? Quem que te deu? Você comprou? Por que você tem tanta estima? Então, todas essas questões trazem um pouco sobre a história do objeto e também a conectividade, né? A emoção ali, ligação que o aluno tem com esse objeto. Então, vamos pensar, quando a gente fala essa ligação, esse objeto tem a mesma função que ele foi produzido para exercer, então a gente já faz uma reflexão aí para que é utilizado esse objeto, se você utiliza da mesma maneira hoje em dia. Alguns exemplos de objetos que podem ser trazidos, por exemplo, bonecas, fotos, enfim, diversos objetos que os alunos podem trazer, podem trabalhar em sala de aula. É importante depois a gente fazer essa contextualização dos alunos falarem sobre o objeto, sobre o que é ele, sobre o que ele rememora, enfim, sobre características do objeto. É interessante fazer uma discussão coletiva e aí cada aluno apresentar seu objeto com essas questões, apresentar a importância dele. E aí, ao final, é legal fazer uma atividade conjunta com todo mundo, onde o professor pode questionar o que eles entenderam dessa atividade, se eles gostaram, o que eles começaram a entender a partir dela sobre o que é patrimônio, sobre qual que é a importância de preservar esse patrimônio, sobre a importância de respeitar, fazer essa discussão coletiva ao final da atividade, para que os alunos entendam que o patrimônio da Fernanda é importante para ela, então a gente precisa respeitá-lo, a gente tem que entender ele, e o meu patrimônio, por mais simples que ele seja, ele é importante para mim também, ele é sim o meu patrimônio, porque ele conta alguma história da minha vida, porque ele é importante para mim de alguma forma, e fazer essa discussão coletiva antes e depois da atividade é muito importante também. E aí é interessante talvez também pedir um relato de experiência após. Pode ser pedir que as crianças façam um desenho ou escrevam um pequeno texto. Enfim, pedir alguma espécie de relato de aprendizagem sobre o que as crianças absorveram dessa atividade. O que elas entenderam disso. Isso também é sempre muito interessante. Então, acho que uma reflexão que eu dou dica para vocês fazerem com relação a algo muito cotidiano no nosso dia a dia, é a questão das pichações. Às vezes você tem um imóvel que é pichado ou a destruição de bens públicos, né, que são considerados patrimônio. Então, acho que vocês podem trazer essa discussão de uma maneira assim, que visualize muito bem como que deve ser feito essa responsabilidade com o patrimônio que você tem do outro também. Você tem que respeitar o patrimônio do outro. Então, eu acho que é uma reflexão que vocês podem trazer e, como a Jaine comentou, solicitar aí algum tipo de material para que os alunos expressem qual o conhecimento que eles conseguiram ter com essa atividade. A gente vai apresentar para vocês agora a atividade do quebra-cabeça. Qual que é a ideia dessa atividade? A ideia da atividade é selecionar alguma imagem, pode ser mais de uma também, dependendo de como você quer desenvolver essa atividade, que represente algum patrimônio, seja do município, seja do estado, seja do país, ou seja um patrimônio universal, né? Você seleciona essa imagem, coloca ela no tamanho que você quer que fique seu quebra-cabeça e depois você faz esse quebra-cabeça. E a ideia é que os alunos montem esse quebra-cabeça e depois, quando eles tiverem a imagem formada, que discuta com eles em cima dessa imagem o que é essa imagem formada, se é um patrimônio reconhecido, se ele é tombado, se ele é inventariado, o que ele representa, qual que é a importância dele como patrimônio. A ideia é fazer esse tipo de discussão. E aí agora a gente vai apresentar para vocês como a gente pode fazer de uma forma simples e prática essa atividade. Você, como professor, você tem duas opções. Você pode levar a imagem para ser recortada em sala de aula, ou você mesmo pode fazer esse trabalho prévio. Aí depende da dinâmica e da sala de aula que vocês se sentirem mais confortáveis e que vai funcionar essa atividade. Então, você vai precisar de uma tesoura, uma cola branca e um lápis simples. Nós selecionamos essa imagem que é da Ponte das Amoras aqui de Alfenas. Nós imprimimos em uma folha 4, sulfite normal mesmo, mas vocês podem imprimir numa folha mais grossa, vai de acordo com a disponibilidade de vocês. Uma alternativa também pode ser imprimir na folha de sulfite e colar numa folha mais dura, talvez uma cartolina, um papel cartão. Sim. Aí você cola numa folha mais dura e depois recorta para ficar um papel mais duro, porque só o sulfite a gente sabe que ele fica muito molinho. Então é uma alternativa também. E o bacana dessa atividade é depois vocês exporem
esses quebra-cabeça que os alunos vão montando em sala de aula. Então, seria interessante colar em uma cartolina mais grossinha para vocês até enfeitarem a sala de aula, né? Nós selecionamos aqui a imagem da Ponte das Amoras, que é um patrimônio aqui de Alfenas. E está impresso em uma folha sulfite, então você vai fazer uns desenhos para dar uma direção como vocês vão cortar e como depois cada pecinha vai ser montada. Então esses desenhos que vocês vão fazer vai ser o formato que cada pecinha vai ter para depois ser montada. Então os desenhos eles podem ser bem aleatórios mesmo, vocês vão ter que ter essa ideia mais ou menos dependendo do nível de sala que vocês estão lidando. Com crianças de 6º ano seria mais interessante um quebra-cabeça mais simples e aí vocês vão vendo o formato que adequa para vocês. E assim, lembrando que a gente escolheu para imprimir numa folha de sulfite porque é mais fácil, mais prático, sempre tem na escola, é fácil da gente conseguir. Mas se vocês quiserem fazer isso num papel mais durinho, vocês podem imprimir numa folha de sulfite e aí talvez colar numa cartolina que é mais durinho, no papel cartão e depois recortar no formato que você quer as pecinhas do quebra-cabeça. E assim no papel mais durinho fica mais fácil de malear as pecinhas, né? A gente fez na folha de sulfite porque é mais rápido, é prático, é tranquilo de encontrar e aí depois essas pecinhas podem também, depois de montadas, serem coladas numa folha de sulfite como uma forma de também dispor essa atividade dos meninos, né? Colar na parede da escola, enfim, dispor de alguma forma. Vocês podem fazer traços bem simples mesmo, só para fazer essa atividade de montar. Que aí as crianças vão ter essa interatividade, tanto de cortar ou de montar assim, de maneira mais dinâmica. Aí fica mais ou menos assim o desenho, vocês podem fazer de acordo com o que vocês acharem melhor. E depois o próximo passo é recortar. Vocês podem entregar assim para os alunos, né, para eles recortarem, ou vocês podem recortar antes, como eu disse, de acordo com a disponibilidade. Tem salas que são maiores, que é mais difícil fazer, e salas que são menores, que é mais prático. Então você vai seguir essa mesma risca que vocês acabaram de fazer. Olha, a gente tem a primeira peça do nosso quebra-cabeça e é dessa maneira que a gente vai utilizar, ou montando ou colando no papel mais grosso. Aí a Jaine vai mostrar agora como seria na prática. A gente já tem vários cortadinhos e aí a Jaine vai colocar como que seria essa brincadeira em sala de aula. Esse aqui é a mesma imagem da Ponte das Amoras, só que essa aqui a gente já tinha deixado recortada antes. A gente fez esse mesmo processo que a Fernanda acabou de mostrar. A gente pegou a imagem, fez os desenhos atrás e veio recortando, fazendo as pecinhas do nosso quebra-cabeça. Então a ideia é disponibilizar isso aqui para os alunos para que eles vão montando essas pecinhas e formem a imagem que no final vai ser a Ponte das Amoras. E é isso, ou a gente cola no papel cartão, numa cartolina para ficar mais durinho, ou depois de totalmente montada a gente cola para poder colocar isso no espaço depois. A gente vem com a cola em todo o papel e cola ele bonitinho na folha, né, onde a gente vai querer que ele fique. E vem fazendo todo o processo com o restante do quebra-cabeça até ele ficar todo montado. Depois dele todo montado, a gente vai fazer essa atividade de discutir em cima da imagem montada, do que é esse objeto, de por que ele é um patrimônio, de onde ele é, qual que é a importância dele. E aí depois expor isso, porque vai ficar uma atividade muito bonita também. E é sempre bacana a gente expor essa atividade dos meninos. E assim, vocês podem usar qualquer imagem, como eu falei, até mais de uma. Então vocês podem pegar imagens do município, imagens do que sejam do estado ou do país no geral e fazer essa atividade com várias imagens e fazer essa discussão com diversos tipos de patrimônio. Podem até ser patrimônios imateriais. A gente pode pegar uma foto de uma capoeira, por exemplo, de uma folia de reis, que são patrimônios reconhecidos também, e fazer essa mesma atividade. É uma atividade muito bacana, muito lúdica e, como vocês viram, é super tranquila de fazer. Lembrando que é uma maneira de vocês fazerem as crianças entrarem em contato
com essa ideia do que é patrimônio cultural. Então vocês podem levar uma imagem de uma folia de reis que vocês têm na cidade de vocês e sempre tentando fazer esse exercício, a criança tentando entrar em contato ali com bens que têm uma importância para o município ou imagens que têm importância tanto para o país, para o estado e também para o mundo. Muito bem, a atividade de agora vai ser o jogo da memória. Qual que é a ideia dessa atividade? É a gente escolher alguns personagens, alguns objetos, alguns monumentos, o que seja representativo, também pode ser do município, do estado, do país ou mundial, que a gente faça o jogo da memória. Então o que pode ser? A gente pode escolher nome de pessoas ilustres do município, que ajudaram na construção do município. A gente pode fazer isso com, por exemplo, nomes das pessoas que levam os nomes das ruas, nome de praça no município e usar esses personagens para compor o jogo da memória. A gente pode pegar patrimônios reconhecidos no município para fazer esse jogo da memória. A gente pode pegar também patrimônios que sejam de todo o estado ou do país, patrimônios no geral, e fazer esse jogo da memória. Ele é bem aberto, bem amplo, vai variar do que o professor considera mais importante com aquela turma, da dinâmica que ele quer trabalhar com aquela turma específica. Um exemplo, por exemplo, é pegar os patrimônios reconhecidos pelo IPHAN que a gente tem no Brasil e fazer o jogo da memória com esses patrimônios. Ele é muito amplo, é muito bacana, dá para trabalhar muita coisa com esse jogo da memória. E aí, agora a Fernanda vai explicar para vocês rapidinho como é que a gente consegue fazer isso de uma forma rápida, prática, né? E em casa mesmo, usando um Word e depois imprimindo ele, fazendo esse quebra-cabeça para poder trabalhar com os alunos depois. Então, pessoal, vamos tentar entender agora. Eu abri a tela do meu computador e a gente vai fazer juntinhos aqui como vai fazer a estrutura para se montar o jogo da memória. Então, você vai abrir o Word no seu computador, né? Aumentar ele, maximizar, e você vai ter que fazer tabelas. Então, você vai ter que abrir uma tabela, você vai inserir em tabela, e você pode fazer 2 colunas de várias linhas, quantas forem necessárias, de acordo com o número de cartinhas. Então, vocês fazem 2 colunas e aí vocês vão procurar também uma imagem que vocês querem para terem no jogo de vocês. Vocês podem usar fotos que vocês têm dos patrimônios na cidade de vocês, ou vocês podem fazer como eu estou fazendo aqui, procurar no Google, ó, folia de reis, abrir, vai em imagens no Google, vai aparecer várias fotos de folias de reis diferentes, vocês vão salvar com o cursor direito do mouse, vocês vão salvar, escolher um lugar no computador de vocês que vocês querem salvar, um lugar fácil para que vocês não esqueçam. E aí vocês podem escolher quantas imagens vocês quiserem. Eu voltei no Google, vou selecionar outra imagem para que a gente coloque no nosso jogo da memória. Agora estou escrevendo Cristo Redentor, para a gente encontrar imagens sobre o Cristo Redentor. Eu acho uma imagem bem bacana, uma imagem que seja de fácil identificação para o aluno, né? E vou salvar também no meu computador, no mesmo lugar que eu salvei a da Folia de Reis. Depois de salvar as 2 imagens, eu vou voltar para aquela tabelinha que eu criei lá no Word. Então, eu já tenho a tabelinha montada, eu só vou inserir as imagens, aquelas imagens que eu já tinha selecionado previamente. Então, eu vou lá na Folia de Reis e vou selecionar no primeiro quadradinho, e a mesma coisa eu vou fazer no segundo quadradinho, para que nós temos o parzinho, né? Para fazer o jogo da memória, né? E tentar encontrar o par igual. Vou fazer a mesma coisa na segunda linha, só que com a imagem do Cristo Redentor. Insiro a imagem e seleciono ela e aperto em inserir. E ela já vai aparecer aí na minha tabela. Agora, o que nós precisamos fazer é colocar a imagem centralizada certinho. Então, essas linhas do Word, da tabela, você vai selecionar a imagem e vai diminuir ela de tamanho. Bem nessas bordinhas que vão aparecer, você coloca de acordo com um tamanho que vai ficar melhor. Tanto em cada um dos quadradinhos, para que fique tudo certinho, que vocês possam
fazer essas cartinhas que fiquem bonitinhas. Lembrando que é bacana a gente deixar elas um pouco menor, porque é interessante que cada cartinha tenha informações sobre os bens, né? Então eu coloquei num tamanho bem menorzinho, que dê para ver a imagem de tamanho integral, para que as crianças consigam ver detalhes e consigam identificar de maneira fácil na hora do jogo a imagem. Para ela saber do que realmente ela está tratando. Então, ali depois de diminuir a imagem, eu dei um espaço e o cursor foi para a linha de baixo. E ali eu vou escrever o que está tratando essa foto. Então, folia de reis, escrevi e fiz uma breve descrição sobre o que é a folia de reis e por que ela é um patrimônio. Então, para fazer isso, é só apertar perto da imagem, você vai selecionar, apertar o espaço e aí você já vai colocar a legenda. Aí primeira coisa, você colocar o nome, né, do patrimônio, e depois você já vai escrevendo a descrição. Seria interessante mais vocês fazerem uma descrição voltada para o que vocês querem ensinar. Então, aqui eu coloco as folias de reis, são consideradas patrimônio cultural de Minas Gerais e representa a cultura, por exemplo, católica, popular brasileira. E aí vocês vão escrevendo todo esse texto. O interessante é que vocês produzam, né, esse texto, que eu acho que é de maneira mais facilitada, para vocês fazerem da linguagem do aluno, porque aí vocês fazem um tipo de joguinho de cartas voltado para cada aluno, para cada sala de vocês. Então aí depois de escrever o texto, vocês vão, seleciona e cola no outro exemplar aí. Ó, tem que selecionar espaço e cola para que a informação fique iguais nas duas cartinhas, e a mesma coisa você vai fazendo na próxima imagem, no caso aqui do Cristo Redentor. E aí eu vou escrevendo o que é o Cristo Redentor, né, o que representa, e lembrando que um texto simples, didático, que seja clara a mensagem, que fale que é um patrimônio e por que ele é um patrimônio, para que as crianças também aprendam com o meio desse jogo, né? Então eu coloco aí: Cristo Redentor é considerado um patrimônio da humanidade, é um bem arquitetônico que representa Cristo. Coisa simples, assim. E aí seria interessante também vocês colocarem aonde ficam esses bens, né? Então, situado no Rio de Janeiro. No caso dos bens imateriais, como a folia de reis, não tem como você colocar um lugar específico, mas ele é considerado um patrimônio em várias cidades, né? Então, da mesma maneira, eu vou lá, seleciono o texto e vou colar no outro quadradinho da tabela para que fiquem iguais as cartinhas. Depois de todo esse trabalho, você vai ver quantas cartinhas vocês vão fazer, mas é só ir preenchendo, e aí depois que vocês preencherem todas as cartinhas, é só salvar, escolher um lugar no computador de vocês que fiquem fácil de identificar e salvar o conteúdo que a gente criou depois de completinho, e depois você seleciona com o nome, que fica mais interessante para você identificar. Você tem que lembrar sempre de colocar de uma maneira que fique parecendo uma cartinha mesmo. Então você viu que eu voltei ali e coloquei a imagem de uma maneira que ela vai ficar visualmente melhor para as crianças, né? Pensando que não pode ser tão pequena, não pode ser tão grande, mas que ela caiba ali no quadradinho que a gente criou para ficar visualmente bonito, né? Para que as crianças gostem e se sintam estimuladas. Então você vai lá de novo em salvar, escolhe o nome, jogo da memória, né? Eu coloquei aqui para você identificar com mais facilidade, e salva no seu computador. Depois disso é só você imprimir o jogo da memória no papel que você achar interessante e recortar. E é isso, gente. Então, depois que vocês fizerem todo o esquema de estruturar o jogo da memória no Word, como eu expliquei, vocês vão precisar só de uma folha e imprimir esse jogo da memória que está todo estruturado já, da maneira que vocês fizeram no Word. A gente tem aqui um modelinho, igual que a gente estava fazendo no Word juntos. Aí a gente imprimiu a imagem e a descrição,
certinha do bem. É importante ter essa descrição, porque além de trabalhar com imagem, a gente tem que trabalhar um pouquinho também sobre o que é esse bem, o que é essa pessoa, qual que é a importância dele, de forma resumida. O conteúdo. Isso, para que a gente, assim, ao virar as cartas, a gente também leia o que está escrito e aprenda sobre isso enquanto está brincando. E lembre de selecionar um texto que demonstre de maneira prática para o aluno por que essa imagem, por que esse bem, por que essa pessoa é um patrimônio, certo? Então aqui a gente fez esse esqueminha da Taj Mahal, a gente fez o par, né, para fazer o joguinho certinho. Depois a gente já tem pronto aqui jogo da memória, com pessoas conhecidas da cidade, pessoas que são consideradas precursores da área da educação e etc. E aí é só recortar. Como a gente vê nessa imagem, a gente tem o lado que a criança vai virar, né, que está o personagem, que são essas figuras ilustres da cidade, e do outro lado, como é que vai ficar exposto em cima, né, o jogo da memória, a capinha. Aqui a gente fez um com o logo da empresa Triângulo Cultural, escrito jogo da memória, enfim. A gente vai recortar isso aqui, dispor em cima da mesa para que as crianças possam virar e encontrar as peças iguais. E aí, tendo essa estrutura da folha montada, é só recortar, o mesmo esquema. Vocês podem levar pronto para a sala de aula para recortar, ou os alunos podem recortar e assim eles vão sentir que estão produzindo também o jogo deles. E assim, a gente lembra de novo, a gente fez uma folha de sulfite porque é rápido, é prático, é fácil de fazer. Mas, novamente, vocês podem fazer isso em uma folha seja um pouco mais durinha, pode ser um papelão, pode ser a cartolina ou um papel cartão que seja um pouco mais durinha, porque a gente sabe que a folha de sulfite ela é muito mole, ela vai virando as abinhas, então uma folha mais durinha seja melhor para fazer isso. Então o que é uma ideia? Vocês imprimir um lado do jogo, por exemplo, o lado com as imagens, colar na folha na cartolina, por exemplo, que é mais durinha, você cola esse lado aqui e depois você imprime o fundo e cola do outro lado da cartolina, o fundo do jogo da memória, e depois recorta isso, porque aí no final você já vai ter uma pecinha mais durinha para você fazer esse jogo. Então, pessoal, a gente agora faz o divertido, que é cortar, ou dá para os alunos cortarem, dependendo da idade deles, né? E se a sala é pequenininha, porque todo mundo sabe que se sala é grande, Nossa Senhora tem um fuzuê, perde metade da aula. Mas, então a gente vai cortando no esqueminha dos quadradinhos e depois vai ficar igual que a Jaine fez. Esse aqui já é umas pecinhas cortadinhas, né? Você pode usar ela desse jeito mesmo, como a Fernanda tem nessa folha, ela frente e verso, porque aí depois vocês colocam todas assim para a criança poder virar. Ou a gente faz aquele esquema que eu tava falando, de colar numa folha mais durinha. Então a gente imprime um lado só com essas figuras, e aí a gente vem e cola na cartolina o lado que tem só as figuras, né, as imagens que a gente vai querer que a criança vire e encontre o par, né? E do outro lado a gente imprime depois uma folha de sulfite só o verso, que é onde vai estar escrito jogo da memória, como a Fernanda tinha mostrado, a gente pode pegar uma imagem da internet escrito jogo da memória, e aí a gente cola só essa parte na cartolina também para fazer uma pecinha mais durinha, né? Porque a gente sabe que fica melhor para mexer, para poder virar depois. E aí a gente vai e recorta. Aqui a gente já tem uma que tá prontinha, aqui a frente e o verso. E aí você faz isso com todas as pecinhas, e você pode fazer um quebra-cabeça de quantas peças você quiser. Isso vai depender da turma também, né? Turmas com uma idade menor é interessante fazer menos pecinha. Agora turmas com uma idade um pouco maior já pode fazer bastante, né? E aí a gente vai fazer o joguinho, dispõe todas as peças e as crianças vão ter o trabalho de virar, encontrar o par e aí fazer uma pequena discussão sobre quem que é o personagem que está retratado e por qual que é a importância desse personagem ou dessa imagem, né? Como a gente pode até fazer a dinâmica do aluno ler o texto, né, que está ali e eles mesmos tentarem fazer uma interpretação, né? Sim, essa é uma ideia muito bacana. A gente trabalha interpretação de texto, a gente trabalha educação patrimonial e fazer, né, esses ofícios assim com a mão é muito bom para os alunos também. Sim, então é isso, a gente aprende brincando e assim, eu não sei vocês, mas na minha idade, eu adoro brincar de jogo da memória, gente, nossa, é a minha brincadeira preferida para juntar com um sobrinho, eu adoro brincar disso aqui, então é uma coisa que dá para fazer inclusive com adultos, a gente faz com algumas
imagens diferentes, mas dá para fazer com criança e é sempre muito interessante, muito bacana fazer esse tipo de atividade. Como a gente viu, é facinho de fazer também, a gente consegue fazer bem tranquilo. Então dá para trabalhar essas atividades de educação patrimonial em sala de aula de uma forma fácil, sem gastar muito com os materiais que a gente tem na escola e às vezes a gente tem em casa mesmo. E a gente trabalha de uma forma lúdica com os alunos e ensina educação patrimonial e até outros assuntos, como o Fernando falou, a gente consegue trabalhar várias coisas a partir disso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, de todas essas dicas. Eu quero que vocês deixem no comentário outras ideias também, que a gente pode também aprender com vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito do curso e tentem lembrar, assim, durante as aulas, de toda a teoria que vocês aprenderam e colocar um pouco, assim, no dia a dia da escola, que isso já ajuda muito os alunos a compreenderem, a respeitarem todo o patrimônio, tanto deles e tanto dos outras pessoas. Obrigada por vocês terem assistido esse vídeo aqui até agora. E é o que a Fernanda falou, a gente está aqui também para ouvir as ideias de vocês, que outras atividades vocês já desenvolveram, que ideias vocês têm de atividades que podem ser desenvolvidas, porque isso de trocar experiência também é sempre muito interessante. Muito obrigada e um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para todos.